Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro, semana de destaque para os índices de inflação. A gente começa falando aqui no Brasil com o nosso IPCA, que é a nossa inflação oficial medida pelo IBGE, registrou alta de 0,44% no mês de setembro, mostrando uma aceleração aí em relação ao mês anterior, quando tinha registrado uma queda de 0,02%. Os principais vilões da nossa inflação nesse último mês foram o preço dos alimentos, principalmente da carne vermelha, e dos custos de habitação, principalmente com a elevação do preço da energia elétrica. Mas mesmo assim o nosso IPCA veio abaixo do esperado pelo mercado, que esperava uma alta de 0,46%. Agora, nos últimos 12 meses, o nosso IPCA acumula uma alta de 4,42%. Nós tivemos também a divulgação da inflação dos Estados Unidos. A inflação ao consumidor, medida pelo CPI, registrou uma alta de 0,2%, acima do 0,1% esperado pelo mercado. E agora, nos últimos 12 meses, acumular uma alta de 2,4%. Já a inflação ao produtor, medida pelo PPI, permaneceu estável no mês de setembro e acumula alta de 1,8% nos últimos 12 meses, abaixo daquilo que o mercado vinha esperando. Aqui no Brasil, nós também tivemos a divulgação das vendas do varejo, que registraram queda de 0,3%, enquanto o volume de serviços registrou uma queda de 0,2%. Mas o que continua preocupando aqui no Brasil é a questão fiscal, principalmente com as falas do presidente Lula e do ministro da Economia, Fernando Haddad. Eles voltaram a defender aí a proposta de campanha do presidente Lula de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. E também o Vale Gás aí fora da regra fiscal. Isso acabou aí assustando um pouco os investidores em relação à preocupação com as contas públicas. Fernando Haddad chegou a defender aí um imposto sobre os milionários para poder aí garantir a isenção do imposto de renda até R$5 mil, mas aí não deu mais detalhes de como esse imposto funcionaria, nem a sua capacidade de arrecadação, para ver se de fato ele faz frente aí à renúncia fiscal com a isenção do imposto de renda. Isso fez com que nosso Ibovespa encerrasse essa semana em queda de 1,37%. Enquanto isso, o dólar subiu 2,58% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,61. A preocupação com as contas públicas e a elevação do dólar cria aí mais uma vez a expectativa de que nós possamos ter aí uma alta mais forte da nossa taxa Selic. Isso foi refletido nos juros futuros, que encerraram essa semana em alta de 0,05 pontos percentuais, com o DI para janeiro de 2025 cotado a 11,13%. Por outro lado, isso faz com que a nossa carteira geral de títulos públicos tem um desempenho negativo. O IMA geral encerra essa semana com uma queda de 0,11 pontos percentuais, enquanto isso os pré-fixados caíram bem mais, encerraram essa semana com queda de 0,54 pontos percentuais. Outro problema brasileiro é o péssimo desempenho das nossas estatais. De janeiro a agosto, as estatais registraram aí um rombo de 7,2 bilhões de reais, o que traz aí a preocupação de que possa haver a necessidade de intervenção do Tesouro Nacional para poder suprir esse déficit nas nossas empresas públicas. Nós tivemos também a sabatina de Gabriel Galípolo no Senado Federal. Galípolo prometeu aí fazer uma gestão à frente do Banco Central técnica e teve o seu nome aprovado pelos senadores para assumir a presidência do Banco Central no lugar de Roberto Campos Neto a partir de janeiro do ano que vem. Nos Estados Unidos, nós tivemos a divulgação da última ata da reunião do FED, que é o Banco Central norte-americano. A ata do FED reforçou aí mais uma vez que para a continuidade da queda de juros nos Estados Unidos, o Banco Central de lá está extremamente dependente dos dados econômicos e do desenvolvimento da economia norte-americana para poder, de fato, estender o seu ciclo de corte de juros. Mas o bom desempenho corporativo dos primeiros balanços desse trimestre divulgado lá nos Estados Unidos acabaram fazendo com que as bolsas de lá encerrassem em forte alta essa semana. O S&P 500 encerra em alta de 1,35%, a Nasdaq subiu 1,45% e o Dow Jones subiu 1,36%. Já na Europa, nós também tivemos a ata da última reunião do Banco Central da zona do euro,
que mostrou aí uma postura bastante cautelosa em relação ao ciclo de queda de juros por lá. Nós tivemos também a divulgação das vendas do varejo da zona do euro, que registrou aí uma alta de 0,2%. As bolsas na Europa encerraram em leve alta, com o Stoxx 600 encerrando em alta de 0,55%. Falando agora um pouco das commodities, o petróleo encerra mais uma semana em alta, subiu 1,27%, com barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $79,04. O petróleo continua subindo aí na esteira da tensão no Oriente Médio. O mundo aguarda aí se de fato Israel vai fazer algum tipo de contra-ataque contra o Irã depois do ataque que sofreu na semana passada. Já o minério de ferro encerra em queda de 2,21%, com a tonelada cotada aos $106,44. O minério de ferro sofreu esse ajuste aí ao longo dessa última semana, depois que na semana anterior a China anunciou aí uma série de medidas e estímulos econômicos, e existe a expectativa de novos estímulos econômicos que a China deve anunciar neste final de semana, o que pode levar a um bom desempenho do minério de ferro na semana que vem. Para a semana que vem fica a expectativa desses novos estímulos econômicos que vão vir da China. Temos também a divulgação de uma série de dados da indústria dos Estados Unidos. Na zona do euro, nós temos decisão sobre taxa de juros. E aqui no Brasil, nós temos a divulgação do nosso IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica divulgado pelo Banco Central, que é considerado aí uma prévia do nosso PIB. Muito obrigado e até a próxima semana.